Sejam muito bem-vindos. Pergunte para a Bia. Eu vou respondendo, tá? Sobre inclusão em mufla. Qual a sua dúvida? Então, qual que é a sua dúvida sobre inclusão em mufla, tá? Então, eu vejo que tem várias maneiras de ser feitas, tá? Não é que, essa maneira tá certa, essa maneira tá errada, mas existem técnicas para que você consiga um melhor resultado. Então, eu tento sempre buscar técnicas que me ajudem a conseguir um resultado melhor. Tanto na agilidade, né, quanto na qualidade, porque não adianta nada, eu incluo super rápido, tá, mas e depois, né, e o teu resultado final? Você vai conseguir tirar aquela linha da emenda da prótese? Você vai conseguir manter a expansão? Então, tem várias coisas que influenciam, não adianta nada fazer rápido e não tomar esses cuidados, e depois o resultado lá na frente não vai ficar tão bom. Então, às vezes, são pequenos detalhes, assim, que fazem diferença, tá? Posso incluir com gesso comum? O Ginton perguntou aqui. Não, tá? Não dá para incluir com gesso comum. O gesso comum, ele é um gesso muito... Ele expande muito, tá? Ele é um gesso muito frágil. Você não vai ter resistência na hora de prensar ali, levar numa prensa hidráulica 1 tonelada, você não vai ter resistência, o gesso pode quebrar e distorcer essa prótese, e também ele expande demais. Então, se ele expande demais, consequentemente, dentro da mufla aumentou o tamanho também, internamente ali, né? Ou pressionou, então ele pode distorcer, pode ter vários ajustes, então não é indicado usar o gesso comum para nada no laboratório, tá? Então, quer um gesso mais barato? É só um modelinho inicial, eu vou fazer uma moldeira individual em cima, ou até mesmo, vou incluir a base da mufla, usa o pedra, de preferência o pedra, o gesso pedra de tipo 3, né, de uso odontológico, porque ele é mais refinado do que o outro, aquele que a gente compra em casa de gesso mesmo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não comprometer o resultado final. Então, assim, o melhor gesso para inclusão, sem dúvida nenhuma, é o Zero Art, porque ele vai garantir ali que não vai ter zero expansão, ele não vai expandir e não vai movimentar nada de lugar. Então, você percebe nitidamente, quando é incluído com o Zero Art, que os dentes não saem de posição, tem menos ajuste oclusal, uma série de fatores. Só que eu sei que o custo acaba elevando muito, porque na mufla de micro-ondas vai 500 gramas de gesso, né? Então, acaba encarecendo, e nem sempre isso é viável, é possível dentro do laboratório. Então, o que eu falo para vocês? Então, eu procuro colocar o Zero Art só em cima dos dentes, ou se eu vou fazer uma placa meio relaxante, que eu não faço muralha de silicone, eu faço somente a muralha em gesso, eu uso o gesso Zero Art por cima da placa. Embaixo, como eu incluo com o próprio modelo, né? Geralmente o modelo está vazado com o gesso Zero Stone, que também é um gesso zero expansão. Então, não tem problema nenhum. Em volta do modelo, eu até posso incluir com gesso pedra, que é um gesso mais fácil de quebrar, para que não quebre o modelo que eu vou voltar para o articulador depois. Mas o comum, não usem nem comprem, tá? Não, é melhor você nem ter esse gesso no laboratório. O Zero Art acaba ficando um pouco caro, realmente pela quantidade que é utilizado, né? Então, nas articulações, eu não abro mão de utilizar o Zero Art. Nas inclusões, eu uso em alguns casos, né? Então, placa meio relaxante eu uso só em cima da placa. Em prótese total, uso só ali em cima também da muralha, mas não completo a mufla toda com ele, porque às vezes acaba encarecendo, e às vezes você não consegue embutir isso no teu custo, tá? Bia, a mufla OGP tem 3 parafusos em aço, ela pode ir ao micro-ondas sem problema? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Esses parafusos da mufla de micro-ondas, eles são próprios para isso, tá? Não tem nenhum problema. E tem gente que tem dúvidas também, assim, mas é protocolo, tem metal, pode ir no micro-ondas? Pode, não tem problema. É só você fazer a inclusão certinho, de preferência com silicone, tá? Envolvendo todo o metal ali com silicone. E aí não tem problema nenhum. PPR também, ponte móvel, tá? Então é bem possível. E tem que ir parafusado sim para o micro-ondas. O único momento que eu levo
a mufla sem parafuso para o micro-ondas é a hora que eu vou fazer a eliminação de cera. Porque daí não tem, é só para facilitar ali. Eu quero que aquela cera saia dali de dentro, então eu já deixo os parafusos soltos, coloco um pratinho com água ali que a cera já vai escorrendo. É bom colocar vaselina antes de colocar a tensão na mufla? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Mas eu vou te falar sobre a vaselina. Eu isolo a mufla com vaselina, bastante vaselina, para que ela solte com facilidade e não fique e tenha uma longevidade maior, tá? Então eu isolo antes de colocar o gesso, de fazer a inclusão em gesso. Aí depois eu lavo a cera, tiro todo o resíduo de cera que tem ali nos dentes antes de acrilizar. E quando eu for fechar a mufla novamente, na borda da mufla ali, que tem aquela borda mais grossa da mufla de micro-ondas, eu passo bastante vaselina também. Porque quando extravasa a resina, ela gruda e é bem chatinho de tirar, tá? Então eu sempre passo vaselina ali por isso, tá? Não por uma questão da tensão ali. Ó, o Álvaro fez uma pergunta bem interessante. Mesmo com zero arte, você faz a camada de compensação? Que é aquele propiciador de espaço? Sim, eu faço. Por quê? Principalmente em protocolo, placa mil relaxante. Eu faço em todos os casos que eu levo em mufla, tá? Mas por que eu faço isso? Ele é por outra razão, né? O zero arte, ele não vai expandir o gesso, vai manter todo mundo no lugar. Só que mesmo assim, incluir com zero arte e não faço esse propiciador de espaço, não crio esse espaço interno dentro da mufla, a hora que eu fechar a mufla, a resina vai extravasar, ela não vai conseguir sair toda até o final. Ela vai ficar uma camada entre a base da mufla e a contramufla. Ela vai ficar uma camada fina de resina que vai ficar na prótese, ela vai grudar na prótese, vai ficar aquela rebarba. Porque não tem para onde essa resina aí, ela não tem força para expulsar ela totalmente. Então eu faço esse propiciador de espaço, porque se ficou um pouquinho de resina ali, ela é jogada para esse alívio. Ele é proposital, ele foi feito proposital para que esse alívio fique ali dentro e não fique e não forme rebarba na prótese. Então essa técnica foi estudada já há muitos anos pelo Thomas Gomes, a Thaís também estudou muito isso, tem até um artigo que ela publicou sobre isso. Então eu confio e eu percebo nitidamente a diferença, tá? É claro que eu abri várias vezes com plástico, cortei e tal, tem necessidade? Daí não tem tanta, tá? Mas eu prefiro fazer em todas, porque no protocolo eu não abro, tá? No protocolo eu não abro para conferir depois, porque a muralha que eu faço é muito retentiva, então se eu abrir corre o risco dela rasgar, tá? Ó, tem outra pergunta aqui. Bom dia, Bia. Mesmo assim é necessário colocar um recipiente com água, um potinho no micro-ondas? Então, Edmar, eu coloco, tá? Tem gente que coloca o potinho do lado da mufla, só para ter uma umidade dentro do micro-ondas. Eu coloco embaixo, ou até mesmo no próprio prato do micro-ondas eu coloco um pouquinho de água, porque o micro-ondas ele funciona com água, ele vai agitar as moléculas de água, então não pode ser um ambiente seco. Eu sempre hidrato a mufla antes também, isso é bem importante, tá? Principalmente se eu deixei na mufla 12 horas prensada, aquele gesso já desidratou. Então, se eu colocar aquele gesso desidratado para fazer a polimerização, ele não vai fazer a polimerização tão eficiente quanto deveria ser, porque vai ser difícil as moléculas, o calor atingir o interior da mufla. Porque o que o micro-ondas faz? Ele vai agitar as moléculas de água que está dentro do gesso ali, vai agitar, vai aquecer o gesso e o gesso vai aquecer a prótese. Então, por isso que ele tem que estar hidratado, tá? Mas eu mesmo assim, eu coloco um recipiente com água dentro do micro-ondas ali só para manter esse ambiente úmido, tá? Não é que nossa, se você não colocar, não vai dar certo. É muito mais importante você hidratar o gesso, tá? Na minha opinião, do que o potinho, mas eu coloco para garantir ali essa umidade dentro do micro-ondas, tá? Quanto tempo devemos deixar a mufla na prensa antes de acrilizar? Então, depende muito da resina que você estiver usando, né? A resina que eu uso, a resina convencional, a resina termo, tanto o termo normal quanto a de micro-ondas, o indicado é que você deixe 12 horas de prensagem,
tá? Por quê? Porque é 12 horas que é o tempo necessário para que essas moléculas se acomodem dentro da mufla. Então, assim, pensa aqui comigo. Eu tenho a resina, quando ela foi fabricada lá na fábrica, ela foi separada, ela foi dividida. Então, teve ali um tratamento químico que dividiu o monômero do polímero, separou o monômero do polímero. Ele é 2 materiais, é a mesma composição, só que em materiais diferentes. Quando a gente vai utilizar isso, ou a gente joga aquele pozinho e vai colocando líquido, ou a gente manipula, né? Mistura a resina e daí bota dentro da prensa, vai lá e prensa em 1 tonelada, é muita mexeção ali naquela resina. Então, para que ela se acomode, para que todo aquele monômero consiga alcançar as moléculas de polímero, deixar todo mundo uniforme, prontinho para ser polimerizado, é necessário essas 12 horas de descanso. Isso é visível, tá? É visível. Você sente na hora que você está dando acabamento, você sente quando você vai botar no articulador novamente para fazer ajuste oclusal, você sente essa acomodação melhor quando você respeita esse tempo de descanso, tá? Então, isso é bem importante. Agora, não, eu vou trabalhar com a resina Diamond. Tá, então a resina Diamond, ela é diferente, ela é outra resina, né? Então, você tem que também respeitar as características dela. Eu deixo 2 horas prensada a Diamond, eu não deixo as 12 horas, né? Até as primeiras informações que foi passada pra gente é que não precisava deixar nada prensado, mas aí eu tive alguns probleminhas ali de distorção, acabei deixando mais no máximo 2 horas. Então, depende bem do material, tá? Eu sempre prefiro deixar as 12 horas ali da técnica que eu uso, que é o VIP Wave, tanto na termo também. Ó, eu faço acrilização na panela elétrica, diminuo o tempo de cocção por ela ser a pressão, estou correto? Sim. Então, você tem que entender bem o material que você vai escolher para fazer a tua polimerização, porque cada material é diferente. O micro-ondas é um tempo, o micro-ondas eu faço a polimerização em 30 minutos. Se eu for deixar agora uma polimerização numa polimerizadora termo, eu deixo 12 horas, né, sequenciais, assim, 12 horas contínuas, numa temperatura de 70 graus, 72 graus, que é a temperatura que acontece a polimerização, tá? É nessa temperatura que o peróxido de benzoíla é liberado, que é o catalisador, tá? Que é o catalisador da resina, que vai fazer ela endurecer. E aí você manter ela contínua nessa temperatura ali por um longo período de tempo, ela também vai acontecer uma formação de cadeias longas. Então a prótese vai ficar muito mais resistente, com menos porosidade, com mais qualidade, menos absorção de fluidos bucais, vai ser excelente. Então, a combinação de 12 horas prensada mais 12 horas polimerizando, nossa, é perfeita. É a melhor polimerização que existe, o que você pode fazer de melhor. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né, deixar todo esse tempo. Então, para mim, o micro-ondas é o melhor custo-benefício ali pelo custo dele em si, que não é alto, e pelo tempo, né? Então, em meia hora, eu tenho uma boa polimerização, uma ótima polimerização. Seria só melhor se fosse às 12 horas. Agora, a termopneumática também é diferente, já. Você não pode tratar todas da mesma maneira. Então, a termopneumática, eu não posso deixar 12 horas sob pressão, porque aí, a partir de 4 horas, a resina tem um comportamento diferente sob pressão. Ela vai ter uma característica vítrea. Ela vai ficar friável, né? Então, ela vai ficar linda, maravilhosa, nossa, super transparente, mas ela vai ficar friável. Então, não é interessante para prótese, né? Então, assim, bateu na pia ali, o pacientinho tá escovando o dente, bateu na pia, a prótese vai quebrar, tá? Então, termopneumática, no máximo 4 horas. Então, tem algumas termopneumáticas agora, várias que são estudadas, inclusive o Walker Angeloni colabora muito com isso, com as indústrias ali que fabricam, para que realmente tenha um ciclo correto, já chegue isso para o consumidor com um ciclo estudado, para minimizar mesmo os erros, tá?
Então tem a da VRC, que eu sei que foi o Walker que fez o ciclo de polimerização, então ele já vem de fábrica com isso, tá? Gente, eu vou resumir um pouco aqui, porque polimerização, vocês sabem que é um assunto que tem muito assunto. Deixa eu voltar para a inclusão aqui. Fiz o propiciador de espaço, mas recortei o excesso que extravasou. Quando abri o trabalho, não havia resina no espaço. Se eu cortar, ficou cortada a tua pergunta aqui, Leandro. Mas assim, pelo que eu deduzi ali da pergunta, assim, ele falou, ó, fez o propiciador de espaço, prensou com o plástico, abriu, recortou. Quando ele abriu, não tinha resina no espaço. Ótimo. Tá, ok. Porque você tirou o plástico, você tirou todo o excesso e não tinha resina para extravasar. Mas se por um acaso tivesse, ela estaria naquele espaço. Então, assim, se eu for abrir 2, 3 vezes ali com o plástico, precisa fazer? Não, não precisa. Mas eu faço, porque assim, às vezes eu faço, às vezes não, então eu faço sempre, né? Porque se pelo menos extravasar um pouquinho de resina, ela fica ali naquele espaço. Ó, a Fernanda tá perguntando, você faz protocolo com a base de Zeta ou direto no gesso? A base do protocolo eu faço direto no gesso, tá? Por muitos anos eu fiz a base de Zeta. Mas aí eu tinha alguns problemas. Como, por exemplo, quando eu fazia a base de Zeta, eu tinha que colar ela com Super Bonder, porque eu não usava análogo, né? Eu fazia só a basezinha, botava na mufla, fechava com gesso e muralha de silicone por cima dos dentes. Aí, como eu colava com Super Bonder e fazia os pinos de retenção nos dentes, às vezes quando eu ia fechar a mufla, se tinha um contatinho, assim, se o pino pegasse um pouquinho no dente, ela já dava uma deslocada na barra. E o silicone, ele é maleável, ele tem flexibilidade. Então, qualquer pressão que ele sofria dentro da mufla, ela movimentava, a barra movimentava. E aí, quando eu voltava isso para o articulador, eu tinha muito ajuste oclusal. Muito ajuste oclusal, tá? Então, por isso, eu parei de fazer a base de Zeta Labor e comecei a fazer a base de gesso. Porque aí eu parafuso os análogos para inclusão, depende de quantos implantes são. É 4 implantes? 2 análogos é suficiente. São 5, 6, 7 implantes? Eu coloco 3, 4. Tá? Então, eu vou analisando ali, tento distribuir os análogos o máximo possível. Nos que não tem análogo, eu passo uma camadinha fininha de cera e vaselina para não encher disso ali no acesso. E aí eu faço direto com gesso, mas aí eu uso um gesso especial, tá? Uso um gesso de uma qualidade melhor para não soltar esse análogo e para ele não ficar tão poroso na hora da acrilização. Eu acho simples de fazer, muito fácil. O acabamento também fica bem legal, porque não fica brilhoso já. Então eu faço a base em gesso. Não gosto, já fiz, tá? Mas não gosto mais de fazer a base com Zeta. Você tem que procurar o jeito que você consegue o melhor resultado, tá? Não é que tá certo, um tá certo, outro tá errado. Mas eu tive bastante problema com isso. Então, assim, vou falar para você que por mais de 10 anos eu fiz a base em Zeta. Depois que eu fiz a base em gesso, resolveu esse problema, pelo menos, tá? Ó, a Daniela aqui no YouTube tá perguntando assim, quando você fecha a mufla com gesso, você leva para a prensa ou somente fecha e guarda a presa do gesso? Se for a mufla de micro-ondas, Dani, eu parafuso ela antes de incluir de incluir com o gesso, e aí eu não ponho na prensa, porque o parafuso já segura. Agora, se for uma mufla metálica, aí eu coloco na prensa, tá? Porque o gesso vai expandir, daí depois, se ela levantar um pouquinho a tampinha ali da mufla metálica e ficar gesso e não ficar metal com metal, na hora que eu colocar isso na prensa hidráulica, corre o risco da pressão no gesso ser grande e ele rachar por dentro ou quebrar o modelo, tá? Então, se é a mufla metálica que não tem parafuso, eu ponho o gesso molinho e já fecho na prensa. Se a mufla de micro-ondas está parafusada, não precisa, tá? Bia, tô começando a prensar agora, tenho uma dúvida. Quando você coloca o modelo na mufla, você desce ela mais um pouco ou deixa rente ao gesso, no caso da eliminação de gesso? Ótima pergunta, gente. Se eu estiver fazendo um protocolo, que eu incluo o protocolo sem modelo, então ele é geralmente mais baixo, então eu coloco ele bem no nível, eu não afundo ele no gesso, tá?
eu deixo ela bem no nível, a base do protocolo bem no nível com a base da mufla, tá? Agora, se é uma prótese total, que eu tenho o modelo e mais a prótese total, eu tenho que medir a altura, porque às vezes se eu colocar ela no nível, não vai ter altura para fechar a mufla, tá? Então, eu sempre confiro isso antes. Então, eu faço um teste, pego a base da mufla, coloco o modelo, coloco a tampa do lado e vejo se vai fechar. Se vai fechar, maravilha, eu ponho mais alto. Agora, não dá, o modelo tá alto, a prótese tá alta, não vai dar para eu subir. Daí eu afundo ela um pouquinho, tá? Mas eu sempre meço antes. Eu prefiro sempre montar ela a nível, porque a muralha de silicone fica melhor para eu enxergar do outro lado do que quando ela fica afundada ali. Outra coisa, porque na hora da acrilização, já concluída a prótese, fica transparente na tábua óssea. Se ficar ali no fundo de vestíbulo, né? Não sei se foi essa a pergunta, mas se ficar no fundo de vestíbulo transparente, é porque você tem que caracterizar o fundo de vestíbulo também. Então, se eu caracterizei só a vestibular aqui da muralha, né, desse lado, o outro lado eu só coloquei o incolor, vai ficar incolor, tá? Então, eu tenho que caracterizar o fundo de vestíbulo ali também para não ficar transparente. Agora, se tá ficando transparente no meio da prótese ali, na região de tábua óssea mesmo, que é logo acima do dente, da raiz do dente ali, é porque você está prensando ou em color muito duro, tá? Ou você não está deixando tempo suficiente prensado a caracterizada. Então, deixa ali uns 10 minutos na prensa antes de você começar a manipular o incolor. Como ele começou a puxar fibra ali na fase fibrilar, você prensa, tá? Para ele não empurrar, porque se ele tá aparecendo é porque ele tá expulsando a resina que tá na vestibular. Ó, faço com base de silicone, tinha muito ajuste de oclusão. Resolveu quando diminuiu o peso da prensa. Tem algum problema se eu não prensar a 1 tonelada? Então, Álvaro, o ideal é que você prense a 1 tonelada mesmo, para que realmente você consiga compactar essa resina ao máximo, né? Então, às vezes não prensa tanto, só que a resina também ela não vai se acomodar direito, e aí ela vai ficar com espaço entre elas ali. Só que isso não vai ser visível a olho nu, né? Você olhando, tá legal, não, né? Tipo, tá ótimo. Só que internamente, ali dentro, ela não tá compacta. Então, ela vai ter mais absorção de fluidos bucais, vai ter mau cheiro, fragilidade, porosidade, que nem sempre a gente vê. Então, é recomendado que você faça essa prensagem. Então, tenta fazer isso com gesso, com análogo, e veja se vai resolver essa questão do ajuste oclusal também, tá? Ó, Thiago, eu fiz isso e ficou uma linha transparente. Que daí depois tem uma técnica que você corta aquela linha transparente e acrescenta mais um pouquinho de resina da cor que você colocou no fundo de vestíbulo, tá? Então, você prensa com plástico de novo, abre, corta essa linha e aí acrescenta mais um pouquinho de resina. Na muralha de gesso, como fazer para não dar bolha entre os dentes? Bom dia. Olha, Augusto, eu não faço muito muralha em gesso, tá? Muito não faço muralha em gesso. Eu gosto muito da muralha de silicone, mas eu acredito que para você conseguir um efeito que não tenha bolha nos dentes, você tem que colocar um pouquinho de gesso antes na prótese total, bem com cuidado, né? Vai depositando com cuidado em volta dos dentes e depois você completa a mufla. Porque senão, se só jogar, a mufla vai ficar realmente algumas bolhas lá, tá? Pode ficar às 12 horas fechada com o parafuso fora da prensa antes de ir para o micro-ondas? Pode. E antes de ir no micro-ondas, volta para a prensa? Não precisa voltar para a prensa, tá? Então, o ideal é que você deixe ali pelo menos algumas horas na prensa para que essa resina acomode, não tire nessa fase que ela tá elástica ainda. Parafusou, tira da prensa, porque às vezes você vai usar a prensa para outra coisa, deixa ali num ambiente úmido ou dentro do umidificador. E daí, no dia seguinte, não precisa voltar para a prensa, tá? O parafuso ele não vai ceder, diferente da prensa hidráulica. A prensa hidráulica, ela tá sob pressão, mas aí diminuiu a pressão interna dentro da mufla, ela cede, ela alivia também. Diminuiu a pressão, ela não tem mais
o que pressionar ali, ela cede. Então, por isso que o ponteirinho vai baixando, tá? Para você ir lá e prensar novamente e acomodar ainda mais. Por isso que eu gosto da prensa hidráulica. Eu prefiro deixar na prensa hidráulica do que só no parafuso. Com o parafuso, ela não vai abrir ou soltar os parafusos da mufla, não tem como. Ela vai ficar ali, mas ela não vai compactar mais do que aquilo que ela já tá? Quando o incolor fica fosco, o que fazer? Olha, Flauzina, muitas variáveis ali, né, do incolor fosco. Pode ser tanta coisa, pode ser isolante molhado. Então, às vezes você isolou o gesso, não esperou o isolante secar completamente e já fez a acrilização ali, já fechou, o isolante está molhado, o incolor vai ficar fosco. Pode ser contaminação da pasta zincoenólica, tá? Então, pode ser que a pasta zincoenólica contaminou o gesso e liberou o óleo diogenol no momento da polimerização e ele vai ficar fosco. Pode ser várias coisas ali. Pode ser que manipulou demais a resina, pode ser tempo de prensagem. Então, tem que avaliar o porquê que ficou fosco, tá? Mas geralmente não tem muito o que fazer, não. Tem que fazer de novo, repetir. Ó, só passar o gesso com pincel na muralha de gesso para não correr bolha. Mais um silicone todos deveriam usar. É um ganho de tempo, sai limpinha. Ó, isso aí, Yuri, tá? O Yuri deu uma dica ali para quem perguntou como que faz para eliminar as bolinhas de gesso entre os dentes. Então, pega com um pincelzinho, né? Igual o Yuri acabou de falar, e passa na muralha primeiro antes de completar. Tá? Beleza. Bia, você faz alguma experiência com mufla metálica no micro-ondas? O que acontece? Não, José, pelo amor de Deus, não faz isso. Não pode, tá? Com mufla, eu nunca coloquei, tá? Mas eu não vou mentir para vocês que eu já coloquei um recipiente metálico, né? Foi aquecer um alimento uma vez e tinha uma ponta metálica, sei lá, um potinho, nem me lembro o que era, eu era criança. E, nossa, dá um faísca ali, não é nada legal, tá? Então não faz isso, não coloque a mufla metálica no micro-ondas. Eu nunca coloquei para saber, mas não deve dar bom, não. Vai explodir, a Sasha falou, vai explodir o micro-ondas, José. Tem que ser a mufla própria. O segredo do palato incolor ficar super transparente tem a ver com o tempo de prensagem? Tem também, tá? Com certeza tem. Influencia também na transparência, sim. Depois que você faz a vestibular com o STG e vai para a prensa, quanto tempo depois você abre para colocar o palato? Geralmente uns 10 minutos, tá? No mínimo. Qual gesso você fecha a mufla? Depende, tá? Ou eu uso gesso pedra ou zero art. Comum jamais. Não usem gesso comum no laboratório. Ele não é para usar em laboratório, tá? Ele vai ter vários problemas, expansão, fragilidade, pode quebrar dentro da mufla. Então, não é legal, não é indicado. Então, se eu vou fazer uma placa meio relaxante, que eu não faço muralha de silicone, faço todo em gesso, aí eu uso zero art. Se eu vou fazer ali e uso uma muralha de silicone, eu uso o silicone certo, eu gosto do silicone certo, eu acho ele super resistente e tal. Aí eu completo com o gesso pedra. É claro que o zero art é melhor, tá? Mas como a quantidade é grande, né? Vai 500 gramas de gesso dentro da mufla, então acaba encarecendo. Então nem sempre é possível. Posso dar uma dica? Claro, fala aí, dona Sasha. A Sasha vai dar uma dica aqui pra gente. Fale. Deixa eu ver se ela vai. Oiê! Tudo Estou aqui no laboratório acompanhando a sua live e eu queria passar uma dica de gesso. Peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, quem tá aqui no YouTube, eu tô aqui no Instagram com a Sasha Zwicker, tá? Então, para quem não conhece ela, siga lá a Sasha Zwicker. Ela é especialista em prótese total, ela é professora e é minha amiga. E ela vai dar uma dica para vocês aqui. Fala aí, Sachinha. Então, Bia, eu descobri recentemente, porque eu não usava, um gesso da Polidental, que também é zero expansão. Uhum. E ele tem um bom custo-benefício. E a gente sabe que o quilo do gesso Zero Stone, ele tem um valor alto, então os técnicos acabam não usando, porque realmente Sim, um custo alto para o laboratório e a gente usa muito gesso para infusão, né? E eu descobri o Artistone, ele é um gesso... Deixa eu pegar o pacote aqui para mostrar para vocês. Legal. E vou até anotar. A melhor vantagem é que... A melhor vantagem que eu gostei
gostei, Bia, é que ele toma presa, ele cristaliza muito rápido. Em 7 minutos você tem a presa do gesso, então você consegue já lavar e eliminar a cera muito rápido. Então eu tô usando e eu tô tentando falar pro pessoal, porque pra mim foi uma descoberta. Porque eu achava caro, né, usar o Zero Stone, né? Zero Art. Né? Eu acho que custa mais ou menos R$28 o quilo. Isso. E esse gesso, ele custa R$11 o quilo. É esse aqui, ó. Ah, tá. Arctic Stone. É da Polidental e ele tem mínima expansão. Inclusive, eu fiz um teste, articulei 2 modelos no articulador e o pino incisal não se movimentou. Então, realmente, ele tem zero expansão mesmo. Eu fiz o teste, né? Só que eu fiz, lógico, bem certinho nas proporções. E as medidas são, em média, você vai usar umas 180 gramas para base e para fechar a mufla, umas 300 gramas, né? Mais ou menos isso que a gente usa para fechar a mufla, né? E o valor por mufla é muito barato. E ele é muito bom. E, na minha opinião, o que eu mais gostei dele, assim, trabalhando, é que ele encaixar a peça não afunda no gesso mole, sabe? Ele tem uma consistência boa para trabalhar. E ele toma presa, ele cristaliza muito rápido, tá? Inclusive aqui fala de 6 a 7 minutos. Então, não, eu reduzi muito. Antes eu esperava 30 minutos para poder lavar a cera. Agora eu espero 10 minutinhos e já lavo. Então, eu queria dar essa dica para vocês. Já que vocês estão ótimo, não, perfeito, maravilha. Ó, pessoal, é o Arctic Stone, tá? Da Polidental, tá? Arctic Stone da Polidental. Ah, legal, ótima dica. Eu descobri isso faz umas 3 semanas e eu estou maravilhada, gente. Ai, muito obrigada por compartilhar, porque a gente sabe que a pior coisa também para fazer é colocar água gessada ou sal, né? Isso vai distorcer demais o teu gesso e não vai te dar uma fidelidade. Então, às vezes, a gente acha que tá fazendo um bom negócio ali, acelerando o processo, só que não. Lá na frente, você vai ver as consequências disso. Então, vai dar desadaptação, tá? Então, é bem importante. E, igual a Sasha falou, seguindo a proporção correta, né? Não adianta fazer tudo no olho e querer que você tenha o mesmo resultado. Todo o material ele foi testado para ser usado da maneira como ele está na bula, no manual. Exatamente. Eu gostei porque a gente usa, né? A gente não, né? Os técnicos em geral usam ou água gessada ou põe sal para ele tomar presa rápido. E ele toma presa rápido. Então não precisa acelerar o processo. Foi o que eu mais gostei, assim, eu diminui muito o tempo de lavagem da cera. Eu esperava 30, 40 minutos, agora 10 minutinhos eu já tô lavando. Não, perfeito. Ele é muito bom, gente. Usem, é muito bom mesmo. E tem um custo-benefício ótimo. Acho que custa em média R$11, R$12 o quilo. É muito bom. Ah, maravilha. Pode deixar. Tá bom? Vou usar. Então, obrigada pela dica. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Pessoal, tivemos uma participação especial da Sasha Zwicker. O gesso ali custa, ela falou que custa uma faixa de 11, 12 reais ali, tá? Você usa espatuladora a vácuo, ó, se for para esses gessos rápidos, não dá para usar. O Zero Art não dá para colocar no espatuladora a vácuo, esse eu acredito que também não dê. Porque se você colocar no espatulador a vácuo, você não vai ter nenhum tempo para você incluir, tá? Então ele já endurece muito rápido, não coloca. O que eu coloco no espatulador a vácuo são os gessos para modelo. Então, o Zero Stone, revestimento. Isso eu coloco no espatulador a vácuo. Agora, gesso para inclusão, não. O Eduardo, tem alguma diferença da mufla VIP que você usa com a da OGP? De 3 parafusos? O manuseio é diferente? A qualidade da OGP é menos da VIP ou não? Eduardo, eu uso a da VIP por uma questão de adaptação. Eu me adaptei a usar a mufla com 4 pontas. A da OGP é muito boa também. Então, eu conheço várias pessoas que usam, que tem e não tem nenhum problema. Vários alunos meus têm a da OGP, é super legal. Eu prefiro a da VIP, porque eu já estou acostumada com ela, sempre usei. E ela tem 4, me dá mais segurança ali, mas tranquilo, pode usar a da OGP também, tá? Não sei te dizer assim quantos anos dura, qual a longevidade, depende do cuidado que você tiver também. Eu sei que a Eli, ela estava aqui na live, não sei se ela ainda está. A Eliane Costa, lá
da Bahia, ela tem, há 18 anos, ela tem as muflas dela, da VIP. Pense, há 18 anos, e ela usa bastante. Então, é super resistente, tá? Mas eu já quebrei também uma mufla da VIP, tá? Eu não, as meninas lá do laboratório. Quebraram uma mufla. Então, você ficar martelando ela, não passar vaselina, ficar tentando tirar a resina ali na marra, ela vai quebrar também, tá? Então, tem que tomar cuidado. Não dá para prensar mais do que 1 tonelada também. Qual dental tem? O Matheus está perguntando do gesso. Não sei, Matheus. Também não sei, vou ter que dar uma pesquisada aqui. Tenho muito problema em retirar o modelo da mufla para colocar de volta no articulador para fazer ajuste de oclusão. Que dica você pode me dar? Ó, então assim, para voltar de novo para o articulador, antes de incluir, na verdade, eu isolo com vaselina. Então, eu passo bastante vaselina em volta do modelo, tá? Incluo em mufla, coloco gesso, incluo em mufla. Na hora que eu vou abrir essa mufla, se eu pegar e bater com tudo ali para demuflar e quebrar no meio e tal, vai quebrar o modelo, tá? A mufla de micro-ondas, a vantagem dela é que ela tem os 2 buraquinhos, né? Uma tampinha e um buraquinho. Você martela no buraquinho, vai martelando, martela de um lado, martela do outro, e você tira o tijolo inteiro de gesso. O martelete pneumático é um investimento que vale muito a pena, tá? Então, com o martelete pneumático, você vai quebrando o gesso pela lateral. Você quebra pelo lado, ele vai soltando e vai ficar o modelinho inteiro ali com a prótese. Aí você, antes de soltar a prótese do modelo, você cola com super bonder na base do articulador, faz os ajustes oclusais, ajustes de lateralidade, e depois, quando você for tirar a prótese do modelo, se o modelo quebrar, ok, eu já ajustei, tá? Não tem problema nenhum. Qual silicone você usa para inclusão? Eu uso o certo, da CNG, tá? Eu uso o silicone certo da CNG. Você já encerrou as inscrições para o seu curso? Sim, Álvaro, a turma do protocolo de alta performance já estão com as inscrições encerradas, a gente já iniciou essa turma, tá? Não sei ainda quando eu vou abrir uma nova, porque agora eu tenho que dar toda a atenção para esse grupo, para eles acompanharem as aulas, tirar dúvida e tal. A gente tem um grupo do WhatsApp, né, onde a gente compartilha ali, tira dúvidas e compartilha experiências. Então, eu não sei quando que eu vou abrir uma turma nova, tá? Bia, outro dia fui acrilizar um protocolo, a paciente era classe 3, então ficou muito retentivo, quase não consegui colocar a barra na muralha devido à posição da barra. Então, eu tive que deslocar a mufla. Quando tá assim, você tem que ver o posicionamento que você vai colocar para ficar o menos retentivo possível mesmo, viu, Rê? Live de polimerização, tá? Vou anotar aqui também para fazer semana que vem, então, hein? Live de polimerização. Vocês querem live de polimerização na semana que vem? Na quarta-feira? Perguntas e respostas sobre polimerização? Quem quer, fala sim. Quem quer sobre polimerização, fala sim. Deixa eu responder mais algumas perguntinhas. Ah, sim, a maioria quer. Beleza. Polimerização é um assunto que não acaba nunca, né? Que é um assunto que nunca acaba, gente. Sempre tem assunto aqui para a gente debater sobre esse tema. É bem importante, tá? É bem importante a gente se conscientizar disso, porque eu vejo que às vezes as pessoas fazem errado, de uma maneira errada, mas é por falta de conhecimento. Então, eu não julgo, porque eu já fiz isso. Gente, se eu falar para vocês que eu estava na bancada fazendo a acrilização ali, né? Fazendo a caracterização, o fogão tava com a água fervendo já, o caldeirão tava ali a todo vapor, tava fervendo. Eu tava na bancada ainda, fazendo a acrilização e a água já tava fervendo. Então, eu nem deixava nada prensada, já ia botar direto na água fervendo. Claro que eu tinha alguns problemas, obviamente. Mas eu não sabia que isso estava errado. Eu não sabia que eu não podia fazer isso. Eu não sabia o quanto de prejudicial isso estava sendo para o trabalho, tá? Então, eu fui aprendendo isso conforme eu fui estudando, fui fazendo cursos, fui lendo livros, entendendo melhor aquilo que eu estava me propondo a fazer, né? Tentando fazer sempre o meu melhor. E aí, depois que eu aprendi, depois que eu vi que a temperatura de polimerização da resina é 73 graus e que uma água fervente é mais de 100 graus, então eu falei, bom, tô fazendo errado, não tá certo isso, né? E aí eu fui vendo a série de problemas que isso poderiam ocasionar pro paciente, né? Porque é ele que é o grande, que é a pessoa
que vai usar isso por anos, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Às vezes o paciente, ele guarda o dinheiro da vida para fazer uma prótese, para fazer um par de prótese. Então, é uma expectativa grande, né? E a gente tem essa obrigação ali de contribuir com a qualidade de vida desses pacientes, entregar o melhor que a gente puder, tá? Independente, o paciente não tem condição de usar um dente premium. Ok, tipo, usa um dente mais em conta, mas faça o teu melhor, né? Então, ontem mesmo me fizeram algumas perguntas sobre eu não tenho condição, o paciente não tem condição de investir numa prótese com STG e tal, que é uma prótese simples, mas tem alguma alternativa? Eu tenho que entregar aquela prótese toda rosa? Tem alternativa, né? Você pode caracterizar também com um baixo custo. Claro, não vai ser o melhor, mas vai ser o melhor que você consegue naquele momento e o melhor que você pode fazer para aquele paciente. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? Quarta-feira que vem eu vou fazer sobre polimerização, então daí eu respondo essas perguntas. Vou abrir um dia antes, sempre abro uma caixinha de perguntas para vocês já irem colocando lá a dúvida de vocês, tá? E daí a gente conversa mais semana que vem. Beijo. Tchau para vocês.